paz do Senhor a todos que assistirem a essa pregação, que o Espírito Santo use a minha boca para falar no coração de vocês, que Deus me faça instrumento dele para falar com vocês e serem ministrados em nome de Jesus. A palavra hoje é João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus falou assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Jesus, ele veio dar vida nova. Não só uma vida nova no sentido físico de nascer de novo, mas uma vida eterna. E essa vida que Jesus dá é uma vida com alegria, onde a gente tem ânimo, onde a gente tem força. Jesus Cristo produz em nós um verdadeiro avivamento. Porque antes da gente conhecer a Cristo, quando a gente vivia no mundo, nos prazeres carnais, vivia do jeito que a gente bem entendia, porque a gente não conhecia a verdade, não conhecia a Cristo, não temia a Deus. E a gente é enganado por este mundo, a gente é enganado por aquele que domina este mundo. A Bíblia diz, Jesus mesmo falou, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Que o dono deste século, o dono deste tempo, que o dono que opera neste mundo é o diabo. Então ele engana as pessoas. Ele faz acreditar que os prazeres da carne, que aquilo que o mundo oferece, vai satisfazer nossa vida, vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, vai fazer a gente ficar bem, vai fazer a gente ficar confortável, mas não. Lá na frente, aquilo que a gente experimentou do diabo, que é o pecado, vai ter consequência triste, porque a Bíblia diz, lá em Romanos, que a consequência do pecado é a morte. A pessoa que semeia no pecado, ela vai colher morte. E a pessoa que semeia no reino espiritual de Deus, a pessoa que procura Deus, que teme a Ele, que procura viver de acordo com o Espírito Santo, tendo os frutos do Espírito Santo, a consequência é vida eterna. Então, quem não conhece Jesus está sendo enganado pelo diabo, está achando que este mundo, as coisas deste mundo vai trazer alegria, vai satisfazer as necessidades dele. Mas a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente é liberto dessas enganações, porque Jesus falou: conhecerei da verdade, e a verdade vos libertará. E a partir do momento que a gente conhece a verdade, que a gente entende como é temer a Deus, que a gente precisa buscar santidade para agradar a Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação é a gente renunciar ao pecado, renunciar à nossa carne para poder agradar a Deus. Eu quero falar aqui sobre a vida com Jesus, que é a vida abundante, que é uma vida eterna, que Jesus opera em nós para nos fazer restaurados, para nos fazer bem. Mesmo que a gente neste mundo passe por aflições, na presença de Jesus a gente encontra refrigério para nossa alma, que a gente pode ter renovado, que a gente pode ter restaurado, fortalecido. Mas quando a gente não tem Jesus e a gente é enganado pelo diabo, ele vem, ele mata os sonhos, ele mata a pessoa nos vícios, ele destrói a pessoa com o pecado, sendo que a pessoa não percebe, porque o diabo engana a pessoa de tal maneira que cega o entendimento dela, que não faz a pessoa enxergar que ela está no erro, que ela está no pecado. Simplesmente ele rouba a identidade de filho de Deus da pessoa e tira a pessoa de Jesus Cristo, tira a pessoa do foco verdadeiro, do plano original de Deus. Porque o pecado, lá no Jardim do Éden, ele enganou Eva
com o pecado. O diabo enganou Eva com o pecado lá no Jardim do Éden. E por causa dessa desobediência, eles foram expulsos do jardim. E o pecado é isso. O pecado destrói a nossa aliança com Deus. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus, lá na cruz, ele veio restaurar aquela aliança que havia se quebrado. E Jesus veio dar vida a nós, a nossa alma, porque o pecado estava nos condenado já à morte eterna. A nossa ida para o inferno já estava garantida. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,19, que pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Que o diabo ele pode até matar os sonhos, matar o sentimental da pessoa, fazer a pessoa ficar em depressão, fazer a pessoa ficar exilada no problema, colocando ela no beco sem saída. Mas a partir do momento que a pessoa procura Deus, ela entende que pode ter uma vida nova, que ela pode ter uma solução para o seu problema. Porque está escrito em Salmo 121, versículo 2: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O diabo, usando o pecado, ele pode até destruir relacionamento, casamento, mas quando a pessoa procura Jesus, eles possam ter um casamento restaurado, uma família restaurada. Jesus pode restaurar os sonhos que o diabo destruiu, porque o diabo intimida a pessoa e faz dela acreditar que não é possível ela sonhar mais, que ela não tem condição financeira de realizar aquele sonho. E lança esse pensamento na mente da pessoa para esse pensamento se tornar verdadeiro na mente da pessoa. Porém, a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3: peça a Deus que abençoe os teus planos e eles darão certo. Então, coloque os teus sonhos nas mãos de Deus. Ele vai te ajudar a realizar, porque ele fala: não tenha medo, eu te ajudarei. O diabo ele vem para matar, mas o diabo ele é um falso acusador. Ele acusa nossa mente quando lá na frente você falando assim: você não é digno de Deus, você não é digno porque você está cheio de pecado, você está impuro, você está sujo. Mas não, Deus tem o culpado por inocente, porque lá na cruz, quando Jesus morreu, o sangue dele nos lavou, nos redimiu, nos purificou, nos tornou puro outra vez, nos tornou branco como a neve. Então, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos trouxe liberdade. E o diabo engana com o pecado. A partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente pode entender que em Deus a gente pode fazer coisas novas. Deus pode fazer tudo novo em nossas vidas. Que a gente tem que resistir ao diabo. A gente tem que chegar perto de Deus, ficar na presença dele, sujeitar a ele, pois está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é chegar perto dele, é buscar a ele. Saiba que Deus não vai te rejeitar, mesmo depois de você ter cometido pecado. Mesmo que você tenha se desviado e o diabo tenha agido na sua vida para te destruir, para roubar, para frustrar você na caminhada, tenha tentado destruir tua fé, tenha destruído tua crença, mas saiba que Deus, ele não vai te rejeitar. Jesus falou: de maneira nenhuma lançarei fora o que vier até mim. Aí Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida, para que as tenham em abundância. Jesus, ele restaura nosso sentimental, ele restaura nossa alma, ele cura aquela ferida, aquele machucado, aquela mágoa deixada por causa do pecado, aquele rancor. Jesus pode tirar. Ele pode fazer novo todas as coisas, porque 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Quer dizer que Jesus, ele faz nova as coisas da nossa vida. Ele restaura o nosso emocional, ele restaura a nossa alma, ele restaura a nossa saúde, ele restaura a nossa família, ele restaura tudo que estava destruído.
Em Ezequiel 37, fala do vale de ossos secos. Lá não havia mais esperança, o povo estava como morto. Por quê? Por causa do pecado, porque o povo desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus. O inimigo veio e levou o povo prisioneiro para a Babilônia. Porém, mas Deus não desistiu daquele povo. Deus tinha um plano de restauração. E Deus tem um plano de restauração na nossa vida, para restaurar a família que se perdeu por causa do pecado, por causa dos ataques do inimigo. Mas saiba que você buscar a Deus, a Bíblia diz em Salmo 34, versículo 8, procure por você mesmo descobrir como Deus é bom. Feliz o homem que encontra segurança nele. Saiba, provar a bondade de Deus, saber que Ele é bom sim, que Ele pode restaurar, que Ele pode ter uma vida abundante, porque Deus pode restaurar sua fidelidade a Ele, Deus pode restaurar sua fé nele, sua crença nele. Basta você, mesmo que não tenha força para crer, o Espírito Santo intercede Deus por você. Sabe que você clamar, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja por gemidos, Deus compreende, Ele vem em socorro, Ele socorre o necessitado. Sabe que Jesus produz vida. Sabe o que é vida? A pessoa quando está viva, ela tem ânimo, ela tem força, ela tem sonhos, ela planeja tanta coisa, tem alegria, ela não desiste de viver. Mas a pessoa que está morta, como que ela vai sonhar? Como que ela vai viver? É isso que o diabo quer fazer, quer destruir o mundo através do pecado. E ele consegue fazer isso facilmente quando a pessoa não busca a Deus, quando a pessoa não procura a Deus. Mas Deus quer que sujeitemos a Ele. Deus quer que voltemos para Ele, porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode estar perecendo, mas se você procurar por Jesus, a Bíblia fala em Jeremias 29,13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Jesus falou, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele vai trazer um alívio. Deus carrega nossas cargas, Ele faz novo todas as coisas. Sabe que Deus vai restaurar e vai trazer vida, onde estava aos seus olhos humanos, como perdido, sem esperança, como morto. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, vai te dar paz, Ele vai te dar firmeza, Ele vai te fazer ficar bem, mas pela graça dEle. Procure Jesus, porque Ele é o bom pastor. Ele cuida, Ele sara, Ele restaura, mas Ele protege. E quem descansa nele, pode ter a certeza que Ele é o bom pastor. Quem descansa nele pode experimentar e realmente Ele é bom, de verdade. Não conhecer só de ouvir falar, mas ter experiência com Ele. Ele veio para que todos tenham vida e abundância, Ele veio para salvar os pecadores. Procure por Jesus. Não deixe mais te enganar pelo pecado. Não deixe mais o diabo te enganar, roubar os teus sonhos, matar você, matar aquilo que você tinha, aquilo que você tem. Deus pode trazer uma restauração, vida abundante, vida nova, naquilo que aos seus olhos humanos estava como perdido. Mas principalmente lá na cruz, Jesus veio para te dar vida eterna. E o sacrifício dele foi suficiente para te dar vida eterna, para nos salvar. Não deixe o diabo falar que você não está salvo. Não deixe o diabo colocar na cabeça que você vai para o inferno só porque você cometeu um pecado. Não, o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para te salvar. E não tenha dúvida da salvação, porque o sacrifício de Cristo na cruz é eterno. E se você crer nesse sacrifício, você vai ser salvo. Você crer em Cristo, você vai ser salvo, porque Ele nos redime com seu sangue. Aí, através da nossa crença nele, nós temos a marca de propriedade de Deus que o Espírito Santo nos coloca. Então, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deixa Jesus se restaurar. Ele não está longe, Ele está perto. Ele está com você. Ele habita em nós. Amém?